Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Nós temos o líder de um dos três poderes da nossa muito querida e valorosa região sul do Brasil, o nosso Rio Grande do Sul, meu querido amigo, presidente da Assembleia Legislativa, Edgar Preto. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo Sérgio. Também é um prazer estar com vocês, poder ter esse bate-papo com a sociedade gaúcha, com o povo do Rio Grande do Sul, esclarecer algumas questões, fazer um balanço desse ano, que na minha opinião, apesar de ser um ano atípico para a política, um ano conturbado, acho que um dos momentos mais difíceis da política brasileira. Tentamos fazer a nossa parte, trabalhando bastante, mantendo a minha origem de dormir tarde, levantar bem cedo para o dia render mais. Um prazer estar contigo. Presidente, obviamente que nós temos que revolver o passado, esse passado recente do Brasil. E o senhor pertence a um partido que praticamente carrega a cruz de tudo de errado que aconteceu. Parece que o PMDB não estava dentro do processo, muito menos o PP e outros partidos menos votados, que estavam na base de governo e que, se processo de corrupção ocorreram e ocorreram, obviamente deveria se analisar os corruptos como um todo e não focar apenas e tão somente no PT. Esse é meu pensamento e eu ressalto. Quando falo aqui PT, eu digo PMDB, PP e tantos outros que também estiveram envolvidos nesse processo. Mas como o senhor se sente sendo, por origem, um petista, que tudo tenha recaído no próprio comportamento do PT, generalizando o comportamento de todos, quando, como em qualquer sociedade, nós temos o joio e temos o trigo. E, obviamente, quando se fala em PT, parece que todos estão no mesmo barco. Como é que o senhor entende isso? O Partido dos Trabalhadores, Paulo Sérgio, amigos e amigas, é o único partido que eu tive. Certamente será o único. Não que eu acho que o PT seja, como diz o Olívio Dutra, o sal da terra, que não tenha nada melhor. Mas a minha luta, a luta de parte do meu partido, boa parte dele, é para um novo modelo político. Acho que estamos necessitando, acho que o Brasil já perdeu muito tempo esperando a chamada reforma política, porque este modelo político, amigos, é que não deixa nenhum partido imune de ter membro seu envolvido em questões ilegais. Nenhum, inclusive o nosso, infelizmente. Ao longo de um tempo, o Partido dos Trabalhadores se vangloriou muito por ser o partido que sempre combateu a corrupção. E esse foi um dos fundamentos pela existência do nosso partido, para ser o Partido dos Trabalhadores, para ser uma ferramenta na mão do povo trabalhador, pelas organizações necessárias para terem conquistas. E membros do meu partido entraram nessa seara aí da política comum, da política tradicional, do toma lá e dá cá, do jeitinho. E, infelizmente, alguns membros do meu partido, e aliás, por serem do PT, já tem uma seletividade, me parece, nas condenações. Se é do Partido dos Trabalhadores, se houver uma delação, não importa de que lado venha, não importa o caráter de quem pratica uma denúncia, ele vai pagar. O presidente Lula não está preso porque não tem absolutamente nenhuma prova contra o Lula. Mas outros membros do partido que tiveram envolvidos em delações, em atos ilegais, eles estão pagando ou já pagaram. Mas nós temos um Eduardo Cunha preso, né? O Eduardo Cunha é uma exceção, mas vamos olhar o governo que aí está. Vamos olhar o chefe maior da nação, na minha opinião, ilegítimo. Membros da Polícia Federal que disseram o chefe de uma quadrilha, infelizmente eu falo isso. Falo isso com muita dor, porque todos nós amamos nosso querido Brasil, eu acredito no nosso país, os ministros, boa parte do governo federal,
O que perdeu a eleição para a presidenta Dilma Rousseff quase ganhou a eleição, Aécio Neves. Todas as provas contundentes existentes, vídeos, áudios, fotos, a voz, tudo muito claro. O dinheiro, avião, drogas, tudo envolvido numa questão muito dura, perigosa. E ele está cumprindo o seu mandato no Senado Federal. Eu acho que há sim uma seletividade. Teve uma seletividade, e isto não exime da culpa aos membros do meu partido, que eu sou da opinião, amigos e amigas, que, sendo membro do Partido dos Trabalhadores, cometer um ato ilegal, como alguns cometeram, deve ser punido duplamente. Primeiro, deve pagar o que fez de errado, e segundo, trair a história de um partido que nasceu justamente para ser uma ferramenta ao contrário desta política. Eu sou dessa opinião. Agora, Paulo Sérgio, eu também acredito que gente boa tem em todos os partidos políticos. Pois é, eu queria lhe colocar. No encerramento da Feira do Livro, promovido pela Bienal do Mercosul, por Gilberto Schwartzman, nós tivemos um evento que o senhor estava lá com o Prêmio Nobel de Literatura. O senhor não estava naquela manhã lá? Não estava naquele momento. Não, o senhor não estava, tá. Mas eu estava lá e vi. Quando Gilberto Schwartzman citou o governador Olívio Dutra, claro que era uma plateia intelectualizada, mais ligada ao próprio Partido dos Trabalhadores, mas a plateia, em peso de um teatro lotado, levantou e aplaudiu Olívio Dutra. Ali pode-se discutir as questões ideológicas, os pensamentos, os ideais, pode-se discutir a questão da competência, mas ali foi aplaudido o cidadão, a honestidade, a decência do Olívio Dutra, que fez um governo dele não tem nada para se dizer. E eu acho que o Rio Grande do Sul até está passando meio incólume, aí especialmente o governo Sartori também está se comportando de uma forma absolutamente correta, num país onde a honestidade, que deveria ser uma qualidade vital, deveria ser intrínseca ao homem, virou uma qualidade e vital. Nós estamos procurando esse homem, o honesto, e temos tantos, né? Porque quando se fala em roubalheira se generaliza, parece que todo o parlamento é constituído de ladrões, parece que os executivos são constituídos de ladrões, e tem muita gente boa e honesta. Eu quero lhe citar este caso do Olívio Dutra, que para mim foi emblemático. Nós agora estamos de lupa procurando homens, mulheres, pessoas honestas, enfim. Exatamente, o que bom o teu raciocínio, não é? Passou a ser uma virtude primeira, né? O que deve ser uma obrigação. Virou uma qualidade. O Olívio Dutra é realmente uma grande referência da política que a gente sempre pregou, a política boa, a política que constrói, a política com decência, a política que se faz pensando no bem comum, como diz o próprio Olívio Dutra. Mas assim como o Olívio Dutra, temos outras referências importantes, né? Estou diante de um deles. Estamos diante de um deles. Muito obrigado. Edgar Preto. Olívio Dutra não estou lhe dizendo isso para agradar. Esse é o sentimento das pessoas. Pode discordar das suas ideias, dos seus pensamentos, enfim, que isso é absolutamente normal e é democrático. Agora, a questão da sua seriedade e da sua decência, isso aí ninguém discute. Muito obrigado. Então, a política está exatamente, Paulo Sérgio, nesse momento. Por culpa de alguns políticos, entre eles do meu partido, que, aliás, gostaria que o meu partido tivesse respondido melhor essa questão. Ainda não conseguimos internamente. Pois é, esse silêncio que eu estranho do PT. Não, estamos fazendo... O PT está coado. Não, acho que a política está, Paulo Sérgio. O PT está inserido nesse contexto muito mais potencializado ainda. Nós temos os acuados e nós temos aqueles que acuam. Como é o caso do Marum, por exemplo. O Marum agora virou ministro. O caso do Marum do PMDB. Né? Em defesa do presidente, intransigente, em defesa intransigente do Eduardo Cunha. Né? Eu até admiro uma pessoa que destemidamente faz isso, como fez lá atrás o nosso Guanaco, com referência ao Collor de Mello. Mas eu não vejo ninguém no PT agir com essa volúpia, com essa força, como, vamos dizer assim, o líder daqueles que defendem. Não tem ninguém que assuma uma posição defendendo o Lula, por exemplo. De ocupar espaço na mídia. Não. Estou olhando para a energia do Marum. A tropa de choque, é isso que eu queria dizer. O Marum é o chefe da tropa de choque do Temer e foi do Eduardo Cunha. Isso não tem.
Não, nós estamos em plena campanha com o presidente Lula. Não será uma eleição justa, na minha opinião, se o Lula não tiver a oportunidade de participar. Todos os partidos têm o direito de escolher o seu candidato. O PMDB deve escolher, certamente, pode ter o seu Temer. O PSDB, se quiser escolher o Aécio Neves, escolhe o Aécio Neves. O PP escolhe o seu candidato. Mas nós o PSDB pode ser Henrique Meirelles? Pode ser o Henrique Meirelles, qualquer um outro, mas nos deu o direito em ter o nosso PC candidato. do B pode ser a Manuela? Grande candidato, minha amiga Manuela. O PSOL pode ser a Luciana Genro? Exatamente. Nós queremos ter o direito em ter o Lula como candidato, mesmo tendo esse momento tão difícil da história do nosso partido, mas também que está se inserido nesse contexto da política. Há uma onda, Paulo Sérgio, você deve concordar, por culpa de alguns políticos, nem tão alguns assim, de que nesse meio ninguém presta. Está uma sensação nas pessoas de que política já é sinônimo de coisa ruim e passa a ver todos que estão nesse meio como malfeitores, o que, na minha opinião, é um perigo para a democracia nacional, porque se os bons amigos e amigas saírem da política, ficam os maus políticos. Se o povo se afastar da política, não querer mais participar, a política vai passar a ser feita por poucos, o que, na minha opinião, se torna muito mais fácil de ser a política do toma lá e dá cá, daquele que faz política pensando no seu bolso, daquele que faz política pensando no pequeno grupo que ele representa ou que patrocinou a sua campanha. Então eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade, não se afastem da política. Os bons não saem da política, porque é através dela que nós podemos ter uma vida melhor, uma vida pior. É pelo voto que você define o futuro dos seus próximos 4 anos, ou 10, ou 20 anos. Basta olhar políticas nacionais que hoje estão em curso, comparando também aqui no Rio Grande do Sul, são visões distintas que governam o nosso estado. Então é pela política que você pode tomar decisões como essa, onde democraticamente todo mundo é igual. Obviamente que eu digo, os partidos políticos, eu sou defensor, tenho o maior respeito pelos todos os partidos políticos, mas os partidos têm que fazer o seu debate interno. Onde errou o PT, noção disso. Presidente? Onde errou o PT? Acho que um dos maiores erros do meu partido e também do querido companheiro Lula foi ter, em determinado momento, imaginado que não havia mais luta de classe nesse país. Deve lembrar, um momento o Lula teve 80% de aprovação nacional. Eu acho que naquele momento, para o Lula, pela sua formação política, de sindicalista, de agregador, de sempre acostumado a ter que praticar o diálogo com as pessoas, conversar com todos os setores, chegar naquele patamar de 80% de aprovação ou mais, acho que passou uma sensação, presidente, de que lobos e cordeiros, como diz a Sagrada Escritura, podem viver na mesma régua. Porque o projeto do Lula, cá para nós, amigos e amigas, os trabalhadores melhoraram a sua vida. Quando o Lula começou a governar o país, o salário mínimo era R$200. Elevou o salário mínimo, aumentou o poder de compra das pessoas. As pessoas compraram mais geladeira, televisão, fizeram casa, compraram carros, viajaram, passearam. Basta olhar, qualquer um que está nos assistindo agora, pense na sua vida, o que era 13 anos atrás, 12 anos e o que é hoje. Aumentou, melhorou a sua qualidade de vida, obviamente pelo esforço de cada um também, mas pelas políticas públicas. Nessa esteira do país que o povo trabalhador conseguiu comprar mais, a roda da economia girou de tal forma, Paulo Sérgio, que a indústria fabricou mais bens, os empresários venderam mais. Então, não houve diferença. O rico ficou mais rico. Muitos ricos ficaram milionários. Mas não se terminou a divisão de classes, né? Até fica difícil fazer uma análise como essa. Como pode, então, alguém, né, que ganhou mais dinheiro e e pediu impeachment, organizou o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff? Eu acho, na minha opinião, respeito quem pensa ao contrário, uma elite brasileira passou a não gostar desse Brasil, onde o trabalhador começou a se misturar com os seus. Na universidade, por exemplo, o filho do agricultor, do sem terra, o filho do índio, o preto, o branco, o trabalhador, pelas políticas na educação, foram 20 universidades públicas novas, constituídas, criadas,
concursados professores, centenas de extensões universitárias, institutos federais, pipocou por todo canto do nosso país, deu a oportunidade do filho do trabalhador virar um engenheiro, um arquiteto, um médico. Não virou um país das maravilhas, mas deu oportunidade. E para alguns esse Brasil passou a não ser bom, porque na cabeça egoísta de alguns, e essa cabeça egoísta existe, o conhecimento deve ser para os meus, deve ser para quem tem capital, para quem tem dinheiro para pagar o meu filho, para ele se formar, para ele conseguir um grau intelectual melhor do que os outros e ter a possibilidade de estar na pirâmide, num grau mais acima, e daqui a pouco se vê o seu filho tendo a mesma oportunidade com o filho do trabalhador. Esse Brasil passou a não ser bom. E aí teve toda uma arquitetura, toda uma conjuntura, por erros também cometidos pelos nossos, num governo de composição, que estava lá o PMDB, que estava lá o PP, que juntou várias correntes de pensamento. O Olívio Dutra deixou o Ministério das Cidades para dar lugar a um partidário do Partido Progressista, para lembrar. Então foi um governo... Foi um governo de composição e que, obviamente, cometeu os seus erros. Acho que um dos erros foi achar que não tinha mais distinção, não tinha mais luta de classe, o Brasil estava pacificado. Acho que passou essa sensação para o nosso presidente Lula Rousseff, o Dilma Rousseff, e no governo do presidente Lula. E hoje estamos aqui esperando digamos assim, o julgamento de segunda instância do presidente Lula, que eu espero que seja justo, presidente, porque não há absolutamente nada contra ele. Claro que essa vida que o senhor fala, ela foi bem vivida e os reflexos nos índices de popularidade do presidente Lula eram contundentes, significava a aprovação das pessoas. Aí veio a indicação da presidente Dilma. O senhor acha que foi um erro Dilma Rousseff na presidência? Não, pelo contrário, acho que foi uma boa escolha que o presidente Lula fez. Bom, a primeira mulher a governar esse país. Eu, que tenho uma das principais bandeiras de ação do meu mandato, e transformei com o apoio dos meus colegas deputados em uma causa do parlamento, a valorização, o empoderamento da mulher, oportunidades iguais. Fiquei orgulhoso de ver, pelo meu partido, a primeira mulher brasileira a governar este país. Obviamente que a Dilma tem um perfil diferenciado do presidente Lula, e nem todos são iguais, isso é normal. Eu acho que o problema não foi esse, o grande problema foi todo um contexto criado especialmente por aqueles que perderam a eleição para Dilma, por uma margem pequena, que tomaram uma decisão. Não ganhamos no voto, mas esse governo não vai se viabilizar. A presidente Dilma, eu acho que cometeu erros, aí é pensamento Obviamente. De cada um, cometeu muitos erros, deu as costas para o próprio Congresso Nacional, ela não bajulou o Congresso Nacional, muito menos... Aquele Congresso, né? Aquele Congresso. Muito menos articulou, porque a articulação para botar Temer na presidência não existia, né? E o povo foi para as ruas, depois outra coisa que nós vamos falar, para derrubar o PT, não para combater a corrupção. Exatamente. Ficou comprovado depois que a Dilma caiu. Mas nós começamos a arrumar para o fundo do poço quando foi o Eduardo Cunha aceitou o impeachment da Dilma, a denúncia em busca do impeachment. Só que naquele momento, e já vinha acontecendo, o Congresso Nacional paralisou todo e qualquer projeto de governo. Então, se a Dilma tem a sua culpa, o parlamento, não podemos esquecer, ele foi responsável, paralisou o país, nada mais andava, trancava a pauta para tudo, né? Então, todos têm culpa naquele momento e nesse fundo do poço que nós estamos vivendo hoje. Então, acho que todos nós temos que observar isso, que não foi só a Dilma. Acho que ela tem responsabilidades, como o Lula tem também nesse processo, mas o parlamento brasileiro foi muito cruel, não com a Dilma, foi cruel com a sociedade, paralisando as pautas. A discussão do impeachment não conseguiu ser diferenciada do poder de vingança que exerceu o poder legislativo brasileiro. Isso aí foi muito triste. O Eduardo Cunha, um dos maiores corruptos desse país, foi o juiz daquele domingo à tarde, onde saiu a presidenta Dilma Rousseff, que a maioria dos congressistas, dos deputados federais, dos 513, onde tem mais de 200 sendo investigados por corrupção, foram esses os responsáveis pela saída da presidenta Dilma Rousseff. Cá para nós,
rolou, por certo, ali muitos acordos, muito dinheiro, muita compra de voto de parlamentares para poder implementar o impeachment contra alguém que, pessoalmente, contra Dilma, nada que justificasse o impeachment. Mas, como você disse, Paulo, foi uma conjuntura constituída, criada. O Eduardo Cunha foi o grande juiz, arquitetando não só pelo Congresso Nacional, mas por elites brasileiras, até mesmo internacionais, que agora está se clareando os verdadeiros objetivos dos porquês da saída da presidenta Dilma, do golpe que nós denominamos assim. Agora está aí as reformas em curso, a reforma da Previdência que ainda não foi votado muito em função da mobilização que movimentos sociais do Brasil inteiro fizeram, senão essa reforma já tinha passado, assim como passou a reforma trabalhista, é porque justamente tem uma pequena parte nacional, uma elite nacional que está achando o seguinte: esse povo brasileiro trabalha muito pouquinho, tem que trabalhar mais, estão se aposentando muito cedo. Então todo esse comercial, esse engodo aí de que o problema da reforma da Previdência, que o problema é na Previdência, se fosse realmente o problema do déficit da Previdência, Paulo Sérgio, então que cobrasse primeiro os grandes devedores, os milionários, o sistema financeiro que deve para a Previdência Pública. Então, além de injusta, além, na minha opinião, ilegal essa reforma, ela é uma reforma covarde, porque em vez de penalizar, cobrar, atacar os sonegadores, que são os grandes, os banqueiros, megas empresários, empresas, ele centra as suas energias em fazer o trabalhador trabalhar mais e se aposentar no final da sua vida, se conseguir. Então, este é um preço que este governo está pagando para quem também ajudou a arquitetar e financiar esse golpe. E o capital internacional, o nosso pré-sal, a Amazônia, a nossa água, a Petrobras, a verdadeira riqueza nacional é que está em jogo neste momento para aqueles que apoiaram o golpe a nível internacional. Não é fantasia, amigos e amigas, está em curso, numa grande velocidade do nosso país, e eu sinceramente gostaria de ver o povo brasileiro mais atento, analisando e se dando conta de que rumo está indo o nosso querido Brasil. Presidente, esteve aqui no programa, há dias atrás, o diretor-geral da Oxfam, que é uma ONG, ele inclusive trabalhou no Greenpeace, ele trouxe os dados científicos impressionantes. O Marcelo está aqui conosco e não sei se ele conhece os dados, mostrando que as 6 maiores fortunas do Brasil, em riquezas, corresponde a 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros têm riquezas igual em volume a 6 brasileiros. Só que desses 100 milhões de brasileiros, 8 milhões de brasileiros pagam mais impostos que estes 6 brasileiros mais ricos. Eu acho que, no campo das desigualdades, eu acho isso um crime contra um país que tem 30 milhões de miseráveis como nós temos. Basta andar nas ruas de Porto Alegre e observar. Anda na Voluntários da Pátria, nós vamos ver o que é o desastre, a degradação do ser humano. Passei ontem à noite na Borges de Medeiros, de noite. Que um verdadeiro acampamento, aquele local maravilhoso, as pessoas cada vez aumentando mais os moradores de rua. É uma situação triste, também lamento profundamente. E isso, para ser também justo e fiel com as minhas ideias, Paulo Sérgio, nós também não atacamos nos governos do PT, do Lula, da Dilma, não conseguimos diminuir essa desigualdade. Não, é muita desigualdade, e essa desigualdade vem desde que entrou o português aqui. Essas desigualdades... Que manteve o índio afastado. Eu estava lembrando um amigo meu, ele estava contando aqui que o avô e o bisavô dele saíam para caçar bugres. Os índios nas margens não entravam na cidade, eles ficavam à distância, acampados, né, procurando uma oportunidade frutífera ali de ter alguma coisa. Então, eles saíam para matar bugres. Estamos falando isso do século passado. Né? Não é tão longe assim. Não é tão longe assim. Então foi isso, essas pessoas foram mantidas marginalizadas. Outro dia eu parei com o desembargador Caníbal, numa ilha do Guaíba, nós andando de lanche, paramos e ficamos olhando o que é aquela ilha do Guaíba. Montanhas de lixo e crianças peladas, que eu não via muito, no interior se via antigamente, né? As crianças peladas, com aquela barriga subnutrida, aqui em Porto Alegre, do outro lado do rio. Na nossa capital dos gaúchos. Na capital dos gaúchos. Agora imagina nas regiões do norte e nordeste brasileiro, o que é isso?
As pessoas vivendo em palafitas. Sombras da fome está retornando, viu, Paulo Sérgio? Essas notícias que a gente tem, não longe aqui mesmo, no nosso querido Rio Grande do Sul, na nossa capital. E imagina outros estados que padecem muito mais, sempre historicamente padeceram mais do que o nosso dessa questão Norte e Nordeste, o que nos orgulhou muito da ONU ter erradicado a fome do Brasil, declarado o Brasil isento da fome. As sombras da fome voltam a rondar muitos irmãos nossos. Essa preocupação não é de um partido político, tem que ser da sociedade. Sinceramente, é uma situação que está indo o nosso Brasil, que se constitui, na minha opinião, num verdadeiro retrocesso. E isso tem que ser um esforço de todos. Não se conseguiu nesse Brasil fazer, entre tantas reformas, uma reforma tributária justa, em aqueles que têm mais possibilidade contribuir com mais, quem tem menos contribuir com menos, para justamente ter por parte do poder público a oportunidade de olhar com mais atenção, com a mão mais generosa, mais estendida, para esses que mais precisam das políticas públicas. Vamos deixar um pouco de lado Brasília, o poder central, e vamos rumar aqui para o nosso Rio Grande do Sul, para as nossas prefeituras. No Rio Grande do Sul também está numa situação caótica. A prefeitura se dizia, olha, como é que está a cidade? Também o PT governou 16, o senhor sabe que diz isso, né? Governou 16 anos. O PT estragou a cidade. O PT estragou a cidade. Estragou o país, estragou o Rio Grande do Sul. Não, é tudo isso. Aí eu lembro para as pessoas que o PMDB está indo para 16 anos de governo. Encerra o ano que vem 16 anos de governo do PMDB. No mesmo período total, considerando lá da eleição do Olívio Dutra até os dias de hoje, são 16 anos de governo na prefeitura e 16 anos de governo do PMDB no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor enxerga isso? Até a própria culpabilidade do PT, porque parece o PT é justificativa para todos os males que temos no país e no Rio Grande do Sul. Porto Alegre nem se fala. Como eu disse, nós do Partido dos Trabalhadores... Porto Alegre nunca esteve tão degradada como está hoje, né? Hoje, Porto Alegre literalmente está um lixo, convenhamos. Dá uma tristeza de andar em Porto Alegre. Buraco por todos os lados, pichações. Basta ver o cenário do programa. Se você olhar lá em cima, aquele prédio, lá as pichações, no outro prédio mais atrás, as pichações. Aqui, ó, à sua esquerda. É uma loucura. Moradores de rua, né? Falta de limpeza. Por onde se olhar, temos problemas em Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul é menos problemático. Porto Alegre surpreendeu, né, porque se mascarava a situação de Porto Alegre, que melhor paga salários, os professores recebem bem, mas de repente surge esta Porto Alegre que nós não conhecíamos. E no governo do Estado não, o processo já vem há muito tempo, né, um processo de degradação do Rio Grande do Sul, especialmente no aspecto da dívida pública. O importante também é os porto-alegrenses se darem conta que o prefeito que aí está, ele não caiu do céu e não brotou da terra, está lá pelo voto da população. A maioria escolheu o projeto que está governando Porto Alegre. Legitimamente está lá. Né? Legitimamente está lá. Enfim, tem o nosso respeito porque passou democraticamente pelo voto. Estou dizendo isso não para criticar, enfim, só para ficar no campo da crítica, mas para que todos possam pensar a importância do voto. Não, porque nós não torcemos, ninguém torce pelo Marquesan e mal. Ninguém torce para o Sartori e mal. Exatamente. Se as pessoas fazem bem feitas, serão elogiadas. Se fazem mal feitas, serão criticadas. Não é isso? Exatamente. Isso também é um processo democrático, né? Nós também, certamente, a própria liberdade de imprensa leva para isso. Paulo Sérgio, cometemos erros, como eu tenho sempre dito. O Partido dos Trabalhadores, seus membros, não é uma turma de anjos, somos seres humanos, sujeitos a erros, de todas as ordens também, né? Como está claro para todos. Eu não me acho melhor do que ninguém, mas acho que cada um tem que procurar fazer a sua parte. Eu tenho muitas questões em Porto Alegre que se transformaram como marca das administrações do Partido dos Trabalhadores. Uma delas é a forma participativa que o Olívio Dutra implementou quando foi eleito em 88 a prefeito de Porto Alegre, constituição do orçamento participativo, essa forma inovadora que o mundo todo se voltou para Porto Alegre para observar essa experiência nos fóruns sociais mundiais que houveram aqui, que outro mundo é possível também, não era o sal da terra também, mesmo o orçamento participativo não era perfeito, porque é difícil vocês ter
estabelecer uma relação perfeita com os cidadãos, mas foi um momento de grandes oportunidades. Foi por ali que passou a decisão de que o transporte público e a Carris deveria ser fortalecido, que é uma empresa pública. Foi ali que houve toda a renovação da frota. Não, e houve também o aprendizado do próprio PT, porque a primeira medida, e o Antônio Hoffel, que foi o responsável, eu me lembro aquela madrugada invadindo as empresas de ônibus, que foi um momento de terror, com polícia militar, deixou uma dívida assombrosa para Porto Alegre. E o cidadão que fez isso, hoje está onde? Está em que partido? Rumou para o PSTB, rumou para o PMDB, né? Mas foi o Antônio Hoffel, as pessoas não podem esquecer, que depois foi vice do Rigoto, né? Então, claro que medidas equivocadas que foram tomadas e se paga até hoje por elas, né? Mas isso é um imputo à inexperiência, né? Há certos idealismos que levam a fazer isso, talvez na mais boa intenção, mas que causou um prejuízo enorme para toda a cidadania. Causou um prejuízo enorme, mas de toda forma uma medida extrema, que eu também me lembro, eu estava naquele momento chegando em Porto Alegre, cheguei em Porto Alegre junto com Adão Preto, meu pai com a minha mãe, Dona Otília, em 86. O senhor tinha que idade? Eu tinha 15 para 16 anos. Mas lembro, meu pai era deputado estadual, eram 4, Raul Ponte, Fortunati, Silvina, Adão Preto, e participaram ativamente daquele momento. Os fundadores do partido. Porque tinha uma sensação de que algo pelo transporte deveria ser feito, né? Enfim, as medidas tomadas, quem sabe, deveriam ser tomadas de uma outra forma, mas foi uma forma radical de deixar um marco também. O transporte público de Porto Alegre precisa melhorar. Mas Porto Alegre, na minha opinião, em todas as áreas... Nem aquilo resolveu, nem a licitação que foi feita agora, que nunca tinha sido feita, pelo Fortunati deu certo. O transporte público de Porto Alegre está um desastre. Convenhamos. Então, nenhuma nem outra, quer dizer... Mas o Porto Alegre... Eu acho que isso se faz com fiscalização, lamentavelmente tem que ser feito com multa pesada para que o empresário se adeque às necessidades da sociedade. Eles são prestadores de serviço à sociedade. Mas que é quem os paga. Exatamente. Em todo caso, Paulo Sérgio, com erros cometidos, acho que o legado das administrações populares, que não foram só do PT, mas dos partidos desse campo democrático e popular, deixaram marcas importantíssimas na nossa capital. Positivas. Poderia enumerar tantas outras. Mas é uma forma de você, com responsabilidade... Tem mais acertos. Se botar na balança, tem mais acertos que erros. Obviamente. Acho que hoje está ainda mais claro para as pessoas o que foi o período das administrações que nós compusemos e também com acerto de outros que vieram depois. O Cremers está lançando mais uma edição da Operação Verão Saúde. O objetivo é olhar as condições de trabalho do médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde nas praias e os serviços de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, estado de alerta pela saúde. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para você transformar oportunidades em grandes conquistas. Em 2018, conte com um verdadeiro parceiro. Vamos juntos fazer o novo ano ser inesquecível. Unicred, mais valor para você. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Eu sei que o deputado Edgar Preto, nosso presidente da Assembleia, já experimentou as linguiças e salsichões do frigorífico Castro, lá de Pelotas. É um espetáculo mesmo, disponível em toda a rede de Zafari. Qualidade desde 1960. Vamos ao quadro saúde, com uma médica que encanta todos pelo seu conhecimento, pela sua beleza. Ela poderia estar apresentando aqui o programa, que é a doutora Daniela Cornélio, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Sou a doutora Daniela Cornélio, mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje eu vou falar sobre algumas maneiras de prevenir o câncer. Primeiro, não fume. O tabagismo está associado a diversos tipos de câncer, não só de pulmão, mas também boca, garganta, laringe, pâncreas, bexiga, colo do útero e rim.
Segundo, tenha uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes. Limite o consumo de alimentos processados, modere no álcool, evite alimentos muito calóricos e procure consumir azeite de oliva extra virgem e oleaginosas. Terceiro, pratique atividade física, mantenha um peso saudável. Quarto, proteja-se do sol. Quinto, vacine-se. A proteção contra agentes virais, ela pode prevenir alguns tumores, como de fígado, colo de útero, cabeça e pescoço. Então, discuta com seu médico para ver se a vacina para hepatite B e HPV é indicada para você. Sexto, evite comportamento de risco. A contaminação com agentes infecciosos como HIV, HPV, hepatite B e C, elas podem levar ao desenvolvimento de câncer. E por último, tenha cuidados médicos regulares. Autoexames e rastreamento para vários tipos de câncer comuns, como pele, intestino, colo de útero e mama, eles podem aumentar a sua chance de descobrir uma lesão ainda pré-maligna ou um tumor precoce, quando o tratamento tem maior probabilidade de sucesso. Boa noite. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta os melhores vinhos e espumantes para brindar todos os momentos. Na Vinhos do Mundo, você encontra mais de 1000 rótulos nacionais importados. Vinhos do Mundo, eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, Alípio César, 203 e Getúlio Vargas, 1135. Vinhos é Vinhos do Mundo. Retornamos com a série do Pampa Debates Lideranças Gaúchas. O passado, o presente e o futuro. Eu vou começar a falar da Assembleia com a pergunta de um desembargador, amigo meu, que ontem me pediu, pergunta ao presidente, que eu tinha dito que o senhor viria aqui, até porque o assunto foi o senhor. E até muito elogiado pelo vice-governador José Paulo Cairoli e por todos que estavam ali. Por que a Assembleia está trancando as pautas do governo? Por que a Assembleia está votando contra as pautas do governo? Como tem um deputado do PT presidente, parece que o senhor é o culpado, quando a gente sabe que não é por aí. A Assembleia Legislativa, Paulo Sérgio, esteve sempre muito pronta, muito organizada para votar qualquer matéria da origem do Executivo ou de qualquer um outro poder. Agora, ali é uma casa política, né? E tem que haver negociação, tem que haver conversação, tem que haver entendimento de maioria para poder votar. Para os nossos amigos e amigas saberem, o rito, o governo encaminha um projeto à Assembleia Legislativa. Primeiro, ele tem que ter uma maioria no colegiado de líderes. Na Assembleia dos 55 deputados, na última eleição, foram 16 partidos que têm representação. Então, tem 16 bancadas que tem que ser conversado, dialogado e constituir entre elas uma maioria. Primeiro, para aquela matéria, para aquele projeto poder ir à votação. Não é o presidente, diferente da Câmara dos Deputados, que o presidente tem essa prerrogativa dele dizer essa é a pauta, essa é a minha decisão e pronto. Na Assembleia Legislativa, acho que isso é muito bom, positivo, ali tem um colegiado de líderes que a maioria define, precisa ter uma opinião de maioria para determinada matéria e a votação. Segundo, garantir que lá na sessão uma maioria concorde em permanecer na sessão para dar quórum, porque retirar o quórum também é uma prerrogativa legal, regimental, inclusive exercida, foi criada essa possibilidade para a oposição não ser patrolada, para ter possibilidade de reagir, inclusive retirando o quórum. Então o governo convencer a maioria dos líderes, convencer a maioria de ficar no plenário da quórum e ter a maioria para votar e ter os votos suficientes para passar determinadas matérias. Muitas vezes, não o presidente, não a Assembleia, mas a base do próprio governo, e não deu acordo para determinadas matérias porque não tinha os votos. Então, deixa trancando a pauta, porque se for ao plenário, neste momento, nós não temos voto suficiente. Então, vamos dar mais um tempo, vamos tentar convencer mais gente. Enquanto isso, essa pauta tranca. A Assembleia não vota outras matérias, porque projeto com regime de 62, tranca a pauta e só vota outras matérias depois de votar essa. Muitas vezes o Executivo não tinha os votos suficientes, aquela matéria ficou trancando a pauta, até esperar essa conversação política. É dessa forma que acontece a tramitação. Então, a Assembleia sempre esteve pronta. Se não votamos mais, é também porque não houve o diálogo suficiente na Casa Legislativa.
o cidadão político, quando está no parlamento, ele toma determinadas decisões e vota a favor de determinadas classes ou determinados grupos corporativos, e depois, quando assume o executivo, ele sofre com isso. Isso o governador Sartori cansa de dizer: pô, eu errei lá atrás quando votei. Então, eu acho que quando o cidadão se aposenta ou se reforma aos 50 anos de idade, absolutamente legal. Absolutamente legal. E se eu estivesse lá, também me aposentaria da mesma forma. Porém, esta lei que levou a esta situação, ela não é moral nem ética, no meu entender. Porque não pode a sociedade em que cada vez menos pagaram a conta, e nada contra os meus amigos coronéis da Brigada, quantos que jogam bola comigo. Vou repetir, se eu estivesse nessa situação, eu me aposentaria da mesma forma, mas não é justo que nós tenhamos 497 coronéis da Brigada reformados e só 27 nativos. Isso não é justo com a sociedade, que paga a conta. O que o senhor pensa disso? Alguém votou nessa lei, alguém aprovou essa lei. Mas eu gostaria de ouvir do senhor, o que o senhor pensa nisso, que hoje a gente pensa como parlamentar de uma forma e quando vai lá e sente na carne no executivo é outra completamente diferente. Isso vale para qualquer partido e para qualquer das pessoas que ocuparam um cargo no parlamento, ocuparam uma vaga no parlamento. Acho que tem, Paulo Sérgio, porque eu tenho escutado e conversado, inclusive uma opinião de pessoas que estão se beneficiando dessa possibilidade, que também acham que poderia ter sido diferente ou poderia ser melhor. E quanto à partida, vão dizer bem da verdade, tem gente que sai chorando, obrigado, a compulsória pegou. Um exemplo claro é o desembargador Genaro Baroni Borges. Genaro, a aposentadoria dele, obrigatória, aconteceu 70, ele não pegou a lei da bengala, que podia 75, ele saiu chorando do Tribunal de Justiça. Ele queria continuar. Quer dizer, quando ele ganhou notório saber, melhor capacidade de julgamento, vai lá a tesoura, por lei, e corta. É outra lei imoral e não ética. Largar uma pessoa que quer continuar e tem capacidade, qualquer tipo, seja física, seja mental, poderia continuar. E seria muito útil para a sociedade. E daria mais 5 anos para acabar com o trenzinho, porque naquela vaga dele tem 11 desembargadores e 2 pensionistas nas mesmas vagas. Ele saiu, entrou mais um. Aí esse um sai daqui a pouco, ou por tempo de serviço, ou por compulsória, entra mais outro. Não tem como suportar isso. Não há imposto que chegue para isso. Nesse momento de crise, Paulo Sérgio, amigos e amigas, como eu tenho dito, é o momento de fazer escolhas. Como disse Olívio Dutra, eu governei em crise, não vendi patrimônios públicos, mas não atrasei a folha dos servidores. Porque foi uma escolha estabelecida. O comprometimento do orçamento estadual com a folha de pagamentos não é 100%. Está aí essa questão, essa versão, se é 57, como disse lá a Secretaria do Tesouro da União, se é mais, se é menos, mas não é 100%, não é 101%. Então, na minha opinião, pagar o salário dos servidores não é benevolência, não é favor, é obrigação. É você estabelecer primeiro a prioridade. Eu tenho que pagar primeiro os servidores. Imagina uma família chegar no final do mês e não ter ali o seu salário, que é o fruto do seu labor, do seu suor. Cada família é um governo. Exatamente. Então, no Tarso Genro, no governo do Tarso, além de pagar em dia os servidores, foi dado aumentos, e o Tarso perdeu em boa medida também porque não pagou o piso nacional, que foi um compromisso assumido. Não conseguimos cumprir pelas mudanças que houveram também a nível nacional. E o piso dos professores foi definido por ele mesmo lá em Brasília, quando era ministro da Educação. Mas teve uma mudança depois. Teve uma pequena mudança que mudou os cálculos, né? Então, se elevou de uma forma que nós, mesmo tendo assumido um compromisso, não conseguimos cumprir. Mas foi dado 76% de aumento para os professores que brigaram, porque era muito pouco. Me lembro, não sei se você lembra, eu era líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. O dia que votamos 28% de aumento, que ia completar os 76%, foram 3 aumentos votados e aprovados. Teve um protesto na frente da minha casa, um grupo de professores, de servidores públicos, foram lá na frente da minha casa, meu apartamento, 6 horas da manhã, umas 200 pessoas, cantaram a musiquinha que eu não vou esquecer mais.
abra a porta ou a janela, venha ver quem é que eu sou. Sou aquele desprezado que o PT me abandonou. Porque era muito pouco, aqueles 28, ia completar os 76%. Eu saí para conversar com eles, a sessão ia ser às 9 horas da manhã, uma sessão extraordinária, e disse a eles, olha, eu já fiz muito protesto na minha vida, até já incomodei muita gente protestando, porque essa é a minha origem, eu venho dos movimentos sociais, mas eu nunca vi um protesto contra aumento. Protestar, não quero esse aumento, porque é muito pouquinho. Hoje, às vezes, estou coordenando a sessão, eu olho nas galerias, muito daqueles rostos que estavam na minha casa, protestando contra o aumento, hoje levantam uma plaquinha, eu quero receber o meu salário em dia. Né? Então, veja o grau de priorização. Eu acho que tem a ver também com estabelecer prioridade. Nós colocamos 12% do orçamento em saúde, porque também foi uma decisão política. Quem precisa da saúde pública é aquele que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde particular, aquele que, quando precisa da saúde, a única porta que tem é o poder público. 12% da saúde, fizemos concurso, pagamos em dia, demos aumento, contratamos 900 técnicos para a Emater, justamente para fortalecer uma das áreas econômicas importantes do Rio Grande do Sul, que é a agricultura, que é a produção de alimento. Foi um momento em que o Rio Grande do Sul cresceu 3 vezes acima da média nacional, 3 vezes acima da média nacional, mas nós fizemos uma escolha, Paulo Sérgio. Nós, 11 horas da noite, o governador estava conosco lá no Palácio Piratini, o Tarso Genro. 6 horas da manhã, estava ligando para o secretário, para os deputados, para as lideranças, para conversar, brigava com o ministro, mandava o pessoal ir atrás de recursos aonde tinha. Nós fizemos um governo que também teve erros. Eu gostaria de ter feito mais, ficava angustiado, mas hoje vejo que o nosso governo foi um bom governo para o momento político e econômico também que nós passamos. Então, governar em crise é fazer escolha. Aliás, o governante, quando não sabe o que fazer, eu sempre digo, se espelhe no que o trabalhador faz. O agricultor, quando está em crise, quando tem que pagar as suas contas, o operário não pode ficar em casa chorando, reclamando, botando a culpa nos vizinhos. Tem que levantar mais cedo, dormir mais tarde, fazer uma hora extra, fazer um serão. O trabalhador se vira. Eu acho que o papel do governante, mesmo na dificuldade, é você achar um caminho. Acho, dando a minha opinião, respeitando quem pensa ao contrário, que nós ficamos 2 anos primeiros aqui no Rio Grande do Sul, nesse mandato, nesta atuada da reclamação, da choradeira, de botar a culpa no Tarso, botar a culpa no PT, botar a culpa nos outros, e poderia ter concentrado energia para apontar um caminho. Nós vamos agora ao ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. No ponto final, eu quero objetivar algumas questões. Se tivéssemos o segundo turno com Álvaro Dias e Bolsonaro, o senhor ficaria com quem? O senhor vai dizer, não, o PT vai estar no... Vamos imaginar que tudo pode acontecer na política. Não vamos sofrer por antecedência. Se chegasse, eu estou conjecturando, não vá fugido. Álvaro Dias ou Bolsonaro? Acho que o Bolsonaro é o que tem de pior na política nacional. Aliás, ele ter 15% de preferência não é o problema é ter 10% da população brasileira com esse pensamento reacionário, intolerante, preconceituoso. Esse que é a questão. O Bolsonaro é um personagem que se veste daquele personagem. É o cara que mata, que pica, que faz, que acontece. Ele não é tudo aquilo, ele é um personagem. Mas a grande questão é que ele encontra amparo na sociedade para essas ideias que deveria ser considerado crime na política, que eu acho que é. Se não for Lula o candidato à presidência da República, quem do PT teria condições hoje em condições de ganhar para concorrer? Será o Lula. Não, o Lula eu sei é o que nosso o senhor vai me candidato. responder. Será o Lula? Eu, se estivesse aí, também diria a mesma coisa. Se não for o Lula. Nós não temos plano B, Paulo Sérgio. Não tem plano B. Ah, mas se o Lula for condenado, se o Lula for preso, mesmo preso, o Lula deverá ser, na minha opinião, o nosso candidato, porque é uma condenação injusta, não tem um papel de pão, não tem um guardanapo que tenha a assinatura do Lula, que possa ter uma prova contra o Lula. Para que mesmo que ele vai ser agora julgado em janeiro, em segunda instância? O Moro fez um documento de 200 páginas, Paulo Sérgio, para justificar
por que ele estava dizendo que Lula vai ser condenado por 9 anos e 9 meses de prisão sem ter uma prova contra ele. Ah, é porque o Lula pode ser que seja o dono do tal do triplex. Pode ser que seja o dono. Não está no nome do Lula, nem da dona Marisa, nem dos filhos, mas como houve uma delação, houve um testemunho, alguém que disse, eu vi o Lula naquele edifício, então pode ser que ele seja o dono do triplex. Como diz o Lula, 3 Minha Casa Minha Vida, uma em cima da outra. 40 metros quadrados cada apartamento daqueles 3, um em cima do outro. Quando foi construído, a avaliação que eu tenho conhecimento, lá na planta, a venda daqueles imóveis, era em torno de R$800 mil, que é um bom dinheiro. Mas um trabalhador da classe média, financiando, compra um imóvel de R$800 mil. Mas o Lula, que não é dono, pode ser que seja dono, então vamos condenar o Lula por isso. Alguém sabe ou questionou de onde o Fernando Henrique Cardoso tirou o dinheiro para comprar o seu imóvel que ele tem em Paris, que o conhecimento que eu tenho vale R$40 milhões? Fernando Henrique Cardoso foi presidente como Lula, 2 vezes. Tem um imóvel que vale milhões em Paris. Outro processo contra o Lula, se ele escapar desse, pode ser que o Lula seja o dono do sítio de Atibaia, que tem 17 hectares de terra. Não está no nome do Lula, não é dele. Mas como o Lula frequentou o dito sítio, dizem, a dona Marisa até comprou os pedalinhos de plástico para os seus netos, então pode ser que o Lula seja o dono. É o outro processo que o Lula vai enfrentar. Ninguém questiona a fazenda que o Fernando Henrique Cardoso tem em Minas Gerais, de mais de 2.000 hectares de terra, porque é o doutor Fernando Henrique Cardoso. Então eu espero que as pessoas, e certamente as pessoas estão pensando nisso, as pessoas estão vendo que não tem uma prova cabal contra o Lula, então eu seria injusto com o Lula. O PT seria injusto com o Lula se dissesse, não, nós temos um plano B, se não for o Lula, nós temos que dizer, se não for o Lula, a eleição é injusta. Não é justa uma eleição se não tiver a possibilidade de alguém, com o Lula tendo passado por tudo que passou, estando com a força que está, não tendo uma prova final contra ele, ser condenado e impedido de participar dessa eleição. Até porque, Paulo Sérgio, nós dissemos, olha, nós temos o outro, pode ser o fulano de tal, pode ser o Edgar Preto, pode ser o Tati, pode ser o Olívio, pode ser o Paulo Sérgio, nosso candidato. As munições já vão virar para esse e já vão tirar a possibilidade de ser um candidato com potencial antes dele registrar a sua candidatura. Então, o Lula é o nosso candidato. Mas depois que nós horrorizamos com dinheiro na cueca, na meia, no bolso, dinheiro no cinturão, aí veio dinheiro na mala, que já disseram aí que não é prova o suficiente dinheiro na mala. Uma mala só não é condição sine qua non para condenar quem quer que seja. E aí vem um apartamento lotado de dinheiro. Porra, convenhamos. Não, esse país, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho esperança, viu, Paulo Sérgio, que o Lula será o nosso candidato. Tenho escutado juristas que já fizeram os cálculos, sendo condenado dos recursos. O Lula será candidato à presidência, vai registrar sua candidatura e possivelmente, para o bem do Brasil, será o presidente. O quadro nacional já está praticamente definido, quem vai concorrer à presidência da República. Já tem Manuela, já tem Luciana, já tem o Álvaro Dias, o Bolsonaro, o Lula, o senhor está falando pelo PT, já temos o Henrique Meirelles pelo PSD, o PMDB não se definiu ainda, o Alckmin pelo PSDB. Então já tem esse quadro nacional definido aí. Então, a partir de janeiro de 2018, já vamos começar a discutir a sucessão presidencial. Já estamos discutindo, mas vai se acirrar e cada vez mais. E vamos nos distanciando dos problemas nacionais, né? Muda o holofote, infelizmente é assim, né? E vai se discutir a sucessão. E aqui no Rio Grande do Sul só não se definiu ainda o Sartori, porque o PT já definiu com Miguel Rosseto, o PDT já se definiu com o seu ex-correligionário, o prefeito Jair Jorge de Canoas, já se definiu o PP com Luiz Carlos Renzi. Quer dizer, o quadro está se definindo, Eduardo Leite pelo PSDB, né? O PTB já lançou o delegado Ranieri também para... Ranolfo, perdão, para candidato a governador do Estado. Então temos já um quadro mais ou menos definido, né? O senhor acha que essas nominatas, tanto a presidencial
como do governo do Rio Grande do Sul, elas são satisfatórias? Olha, nós, vou falar para o Partido dos Trabalhadores, escolhemos definimos agora no sábado a pré-candidatura do Miguel Rosseto, né, que foi vice-governador do Olívio Dutra, foi ministro dos governos Lula e Dilma. Da nossa parte é um quadro experiente, um quadro com envergadura, enfim, ele saberá certamente representar não só o Partido dos Trabalhadores, mas um projeto para o nosso Rio Grande do Sul. Nós vamos continuar as conversações com outros partidos, que for possível termos a possibilidade de caminharmos juntos no primeiro turno, ou já pensar na possibilidade de estarmos no segundo turno com outros que terão candidato no primeiro turno, que é legítimo, que é normal. Tive um encontro casual com o Jairo Jorge, nosso ex-companheiro, ex-partidário. Tenho respeito pelo Jairo Jorge, que foi um grande prefeito em Canoas. E falávamos já dessas possibilidades de segundo turno, é um momento de conversação. Acho que o governador Sartori é legítima a sua candidatura, acho que será candidato. Só que ele não se define, eu também acho. Só que ele não define. Presidente, nós estamos chegando ao final do programa e eu quero lhe lembrar que o senhor agora que vai enfrentar o veraneio e os mosquitos pernilongos vêm, o senhor tem que se proteger contra esses pernilongos e mosquitos. Então, o Vivasalt, que está disponível em qualquer loja da Panvel, está lhe trazendo um presente aqui. É o kit para o senhor e para a sua família. O senhor está com quantos nenês já? Dois nenês. 3 filhos. Tem para criança, tem para as mulheres, tem para homem, aí está. Muito obrigado, será muito, muito útil. Tá, para onde o senhor for, Vivasalt. Então, quero lhe franquear aí, temos 3 minutos para o fim do programa, para o senhor se dirigir ao Rio Grande do Sul, já lhe desejando feliz 2018, sucesso na sua trajetória política. O senhor vai continuar candidato a estadual ou vai para federal? Eu tenho um conselho político que tem um exemplo do Adão Preto, meu pai, que ele tinha o seu mandato como uma ferramenta coletiva, né, para ajudar, para, enfim, ser uma ferramenta a mais. Eu sigo nessa mesma trilha, Paulo Sérgio. Tem um conselho político que tem 70 integrantes, movimento social, partido, das principais regiões que eu atuo. O Olívio Dutra é um dos conselheiros que faz parte desse grupo que me dá a honra, volta e meia me aconselhar, enfim. E a definição desse conselho político meu é que eu seja candidato à reeleição, a deputado estadual, porque é também um momento de resistência na política. É bom que o senhor continue aqui entre nós. Então, se dirija ao Rio Grande do Sul. O senhor hoje dirige um dos poderes do Estado, que é o nosso poder legislativo, como presidente da Assembleia Legislativa. Então, nada mais justo que o senhor converse com o Rio Grande do Sul para nossas 106 retransmissoras e 4 geradoras. Eu sou muito grato, Paulo Sérgio, queridos amigos e amigas, pela que nós pudemos coletivamente realizar na Assembleia Legislativa. De novo, digo, tenho certeza que fui presidente em um dos momentos mais conturbados da política nacional. Uma casa plural, uma casa que tem uma diversidade política, 16 bancadas, o presidente preside, tem que estar, e eu sou muito comprometido com as normas do parlamento, com o regimento interno, com a Constituição, e também representar essa diversidade política da casa. Mas eu tenho posições, tenho me posicionado em assuntos que dizem respeito à vida dos gaúchos e gaúchas, dos brasileiros. Me portei contrário, sou contra, não só sou contra, mas fiz grandes mobilizações no Estado contra as reformas, especialmente a reforma da Previdência, que transformamos ela numa causa do Parlamento, mesmo não tendo uma decisão unânime. Acho que uma boa maioria dos deputados são contra as reformas, são contra a reforma da Previdência, porque essa, Paulo Sérgio, amigos e amigas, não é uma briga de um partido contra o outro. Esse é um momento que uma liderança precisa se levantar com energia ao lado dos trabalhadores ou contra eles. Na Assembleia, por essa diversidade política, nós também estabelecemos causas, também para agregar mais gente, mais parlamentares. A primeira e uma das principais causas do parlamento que dialogamos nesse período, este ano, 2017, foi pela igualdade de gênero, combate à violência contra as mulheres. Decidimos de ter uma casa aberta. Lá é o parlamento, lá estão homens e mulheres eleitos democraticamente pela população, então não pode ter grade, não pode ter cerco para impedir nenhum gaúcho ou gaúcha a entrar no parlamento, mesmo que seja para reclamar, para reivindicar. Lá na Assembleia, agora simbolicamente,
na entrada do parlamento, por apoio dos meus colegas deputados da mesa diretora, nós temos agora uma feira orgânica, toda quarta-feira do meio-dia, às 7 horas da noite, os servidores da Assembleia, do Palácio Piratini, moradores do centro de Porto Alegre, podem comprar produtos produzidos diretamente do produtor, produtos limpos, produtos sadios. Debatemos democracia, debatemos participação popular, o papel do Estado na defesa da educação. Foram causas que nós estabelecemos no 2017, o que me deixou muito satisfeito. Obviamente cometemos erros, mas fiz tudo o que eu podia fazer pelo nosso Rio Grande do Sul. Parabéns ao deputado Adão Preto, presidente da Assembleia Legislativa. Tem um grande ano 2018, senhor ao lado da sua família. Filho do Adão. Filho do Adão. Eu disse, eu tenho dificuldade em falar e negar. É um motivo de orgulho. Tantos anos convivendo com seu pai, né? Quantas entrevistas eu fiz com ele, né? E agora a gente realmente fica a marca. Quantas pessoas se enganam também? Diariamente, né? Isso é bom. Muito bom. Isso é muito bom. E era uma pessoa especialíssima, seu pai. Obrigado. Em nome do Frigorífico Castro, Cremers, Unicred, Instituto Oncológico Kaplan, GBOX, Unimed Porto Alegre, Biscoito Zezé, Banrisul Digital, Locerg, Sescop, Celulose Rio Grandense, Gimo, FCDL do Rio Grande do Sul, Lilifar, estamos desejando a todos neste programa muito especial, a série Lideranças Gaúchas, um feliz 2018. Vamos com força desejar para que tenhamos um ano melhor, tanto na cidade de Porto Alegre, nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, onde chegamos, também no nosso muito querido e valoroso Rio Grande do Sul e no Brasil. Vamos torcer por isso, grande 2018. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.